Então, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo dessa quinta-feira. E olha, parece que já é clichê, mas não é, tá? Uma quinta-feira muito agitada aí no nosso Cruz Maltino, quinta de movimentações, quinta-feira de muitas novidades. E é claro, a gente aqui nesse Fala Gigante vai trazer tudo que rolou até agora para você, torcedor vascaíno. Falar sobre Felipe Maestro, o técnico que será o interino no Vasco da Gama pelas próximas 3 partidas de Campeonato Brasileiro, vem de fato impressionando o elenco do Vasco da Gama. De acordo com as informações, internamente, meu amigo torcedor, realmente parece que as coisas mudaram da água para o vinho. O Rafael Paiva e o Felipe, nesse momento, são dois polos completamente diferentes de treinos, de personalidade, de dia a dia, que vem fazendo com que hoje, sob o comando do Felipe, o elenco venha ganhar de fato um ânimo a mais. E abrindo um grande parênteses aqui com vocês, eu sonhei, tá? E olha, eu não sou de sonhar não, mas eu sonhei que o Vasco goleava o Atlético Goianiense nesse próximo sábado em São Januário, com show, com baile, com jogadas bonitas. Sei não, hein? Tô animado, tô começando a me animar de novo com o Vasco faltando 3 rodadas pro Campeonato Brasileiro. O meu medo é o seguinte: o Vasco vencer o Atlético, vencer o Atlético Mineiro lá no próximo jogo, no meio da semana que vem, vencer o Cuiabá e a gente ficar se questionando se a demissão do Paiva não deveria ter acontecido antes do que aconteceu. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, trazer novidades, falar sobre Dimitri Payet, o que ele vem achando hoje, sobre os treinos de Felipe Maestro, mudanças inclusive no elenco, Souza podendo ganhar vaga agora na posição de zagueiro. Muitas informações e novidades importantes aqui para vocês nesse Fala Gigante. Vamos falar também sobre polêmica, né? Porque se tem vídeo, tem polêmica envolvendo aí a 777 Partners. Um assunto que a gente já tá para falar com vocês há algum tempinho, mas a gente vai comentar agora nesse Fala Gigante. Infelizmente, né, o que essa empresa norte-americana fez no Vasco da Gama é sim crime. Essa é a grande realidade. Se não um crime confirmado, um crime pela ideia da palavra, né? Assim, não um crime de crime mesmo, mas um crime pela expectativa gerada no torcedor e pela grande frustração que acabou se gerando. E a gente vai comentar sobre isso, porque o Alexandre Matos, ele deu um depoimento recente, ontem inclusive, sobre um contrato feito pela 777 com o zagueiro João Vitor. A gente vai explicar isso a vocês, porque é muito estranho o que o Alexandre Matos falou sobre isso. Enfim, vascaíno, teremos aí pela frente um Fala Gigante agitadíssimo, completamente imperdível. E fiquem atentos, fiquem ligados. Porém, antes de começar, rapidamente, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que tá aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal. Pô, não perca tempo, cara. Não perca tempo mesmo. Venha logo aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. É muito rápido, é muito fácil, é muito simples. Eu costumo sempre direcionar a vocês, né? Por exemplo, esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo que a gente colocou no YouTube hoje. Sai sempre às 7 horas da manhã. Só você vir aqui, ó. Inscreva-se. Fácil. Rápido, simples. E aí, além de apertar na palavrinha inscrever-se, inscreva-se, você vem nesse sininho e na notificação todas. Isso vai fazer com que todos os nossos vídeos sejam notificados a vocês. Então, se inscrevam, ativem o sininho de notificação e não esqueça disso daqui, ó. O like, que é o like que vai divulgar o nosso conteúdo e fazer com que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Show? Conto com você aí, hein, vascaíno? Vai dar mole não, vai vacilar não. Venha fazer parte da nossa família. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Antes, porém, de entrar no assunto sobre Felipe, sobre treino, eu quero começar aqui esse Fala Gigante falando sobre uma situação bem complexa, bem difícil, bem complicada, né? Que é sobre essa questão da 777 Partners. Quinta-feira retrasada, o presidente Pedrinho, ele deu uma entrevista em São Januário, só para abrir um outro parênteses aqui, eu tô muito gripado. Então eu tô falando aos pouquinhos, às vezes mais calmo, porque a situação aqui tá difícil. Mas vambora, só para explicar.
Felipe, lá na quinta-feira retrasada, ele deu Pedrinho, uma entrevista coletiva em São Januário, onde ele nominalmente cita pessoas que estiveram envolvidas nesse processo de venda da SAF do Vasco a esse grupo norte-americano. Ele cita Vitor Roma, ele cita Adriano Mendes, ele cita Jorge Salgado, ele cita Júlio Brandt, ele cita Roberto Duque Estrada. Salvo engano, somente esses 5. Se ficou faltando um, deixa aí nos comentários. Novamente, o Pedrinho ele dá uma entrevista coletiva nessa última segunda-feira e volta a citar novamente a 777 e volta a citar tudo o que aconteceu no Vasco. Nitidamente, há uma grande dúvida e suspeita de que algo rolou. E, sinceramente, é estranho sim. Por quê? O próprio Marcelo Santana também, na mesma entrevista coletiva, ele deixa muito bem claro que vários jogadores contratados durante o período da 777 nem sequer foram pagos ainda. E o Vasco, hoje, com a sua SAF no comando da associação, está tendo que arcar com os custos que lá atrás a 777 acabou gerando. Então, assim, muito dinheiro entrou, cara. Muito dinheiro entrou e muito dinheiro mesmo entrou no Vasco. Para onde foi essa grana? Por quê? A dívida aumentou, jogadores comprados não foram pagos, havia salários atrasados, direitos de imagem atrasado. Então, para onde foi essa grana? E aí, se o problema fosse apenas com relação a atraso, ok. Mas a gente começa a analisar os contratos assinados pela 777 à época e a situação fica ainda mais complexa. Porque o Vascaíno se questionou muito no início da temporada, principalmente em 2024. 2023 as compras feitas foram até ok, né? O Vasco ele compra o Pitão por 13 milhões, o Léo por 12, o Puma por 11, o Léo Jardim por 11. Jogadores que não tinham um renome muito grande, mas que eram valorizados. Compreensível. Só que as compras que o Vasco fez nessa temporada foram por valores exorbitantes, até difíceis de entender. Os 6 milhões por Galdames, que era um atleta que estava em fim de contrato com o Genoa, tinha acabado de vir de um empréstimo e não seria utilizado, e era de um grupo do conglomerado da 777. Os 40 milhões pelo João Vitor. Os 26 milhões por Esforza. Por que pagar isso tudo? Os 18 pelo Cleiton do Casa Pia. Então, assim, sinceramente, difícil até de se compreender. E aí, o CEO, Carlos Amodeu, participou de um debate sobre SAFs ontem, quarta-feira. Perdão, na terça-feira, anteontem. Ele, nesse debate, esteve ao lado de Alexandre Matos, hoje diretor executivo do Cruzeiro e ex-diretor executivo do Vasco, que viu todo esse processo da 777 no clube. O Amodeu, ele citou o caixa zerado, que encontrou na SAF do Vasco. Ele citou os 180 milhões de reais em dívidas que existia no futebol cruzmaltino, dívidas de investimento de futebol já vencidas e também não pagas pela antiga gestora. Afirmou que o grupo norte-americano, a 777, não atacou a dívida que havia no Vasco e disse que projeta o orçamento de 2025 da SAF sem considerar a venda do futebol. O Vasco ele está se organizando para isso. O Amodeu ele fala, ele dá um panorama geral da SAF do Vasco nesse momento. Mas o que a gente quer falar aqui é sobre o Alexandre Matos, que como a gente trouxe, ele estava sentado à mesa do lado do Carlos Amodeu durante essa palestra, durante esse evento. E o jornalista Rafael Zarco, do GE, foi até o Alexandre Matos para questioná-lo sobre o Vasco da Gama. Uma conversa rápida, onde ele foi perguntado ao Alexandre Matos sobre uma cláusula no contrato do João Vitor. João Vitor é comprado junto ao Benfica pelo valor de 40 milhões de reais. Assim, difícil entender também porque o Vasco pagou tão caro pelo João Vitor. É realmente, na minha opinião, completamente questionável. Até porque o Benfica é um clube de primeira prateleira do futebol brasileiro. Completamente compreensível. Mas o Corinthians, à época, vendeu o João Vitor por 44 milhões. E depois de desvalorizado, o Vasco praticamente pagou o mesmo valor que o Corinthians. Olha que loucura. Recebeu há alguns anos atrás ao Benfica. Então o Benfica praticamente teve o João Vitor valorizado. Ou recebe o mesmo valor que pagou. Mas vai receber mais.
Porque havia no contrato uma cláusula, um gatilho contratual, de que se o Vasco permanecesse na Série A do Brasileiro, o Vasco terá que pagar 2 milhões de euros para o Benfica ainda, fazendo com que esse valor da venda do João Vitor ao Vasco da Gama chegue a casa dos 50 milhões de reais. Ou seja, o Vasco está pagando ao Benfica mais do que o Benfica pagou ao Corinthians. E o Alexandre Matos foi questionado sobre isso, onde ele disse: eu sou figura decorativa, eu era figura decorativa no Vasco. Isso era coisa da 777 e por isso eu saí do Vasco. Então assim, isso é muito sério, gente. É o Alexandre Matos falando que era figura decorativa nessa negociação. E foi exatamente por esse motivo que ele resolveu sair do Vasco da Gama. Por ser figura decorativa nas negociações que, na sua grande maioria, eram feitas pelo grupo norte-americano. E essa negociação do João Vitor é estranha. Assim como a negociação dos Força por 26 milhões de reais é estranha. Assim como a negociação de 18 milhões de reais pelo Cleiton do Casapia é estranha. E a gente não pode simplesmente abaixar a cabeça e achar que tudo que foi feito no Vasco está tranquilo. Foi exatamente isso que o Pedrinho falou. A gente traz aí as aspas dele na coletiva. A vocês. Eu tenho que pagar 2 milhões de euros a mais numa contratação se o Vasco não cair. Eu tenho que pagar uma das parcelas de 650 mil dólares de transferência que foi feita pela 777, sendo que eles fizeram todo um planejamento esportivo sem base no orçamento. Incompatível com o orçamento, de uma forma muito simples. Você ganha R$1.000 por mês e faz uma dívida de 1 milhão. Então, foi isso que aconteceu. Então, enquanto as pessoas não entenderem e não tiverem a boa vontade de interpretar o cenário, a comunicação ela é desalinhada com a expectativa. Tá bom? Eu vi que tomei a palavra e desculpa. Nada, eu complemento. Eu vi que muitas pessoas falaram: você tirou a 777, agora... Não tirei a 777. Eu dei um exemplo já dei um exemplo para vocês. É como se o cara tivesse comprado um carro, a gente é sócio, ele ficou com a maior parte, por isso ele tem o direito de dirigir, e aí ele fura os 4 pneus, deixa sem gasolina, recebe 1 milhão de multas, não paga o IPVA, e aí eu tenho que fazer uma intervenção para o poder público não tomar o carro de volta. Aí nessa intervenção, eu tenho que fazer o quê? Botar um pneu que não seja careca. Mas as pessoas querem que eu bote uma roda de magnésio, que eu bote o carro com o som. Não tem como, a conta não fecha. Eu estou tentando ser muito didático para vocês. Então, assim, toda despesa que o Marcelo pode aí destrinchar mais algumas, elas, teoricamente, elas são as nossas contratações. Por exemplo, a transferência que a gente tem que pagar do Paulinho é uma contratação, porque é um valor alto. É um valor muito alto, que o Paulinho merece ser comprado pelo valor que foi, porque ele joga muito. Essa não é a questão. A questão é a seguinte: se eu não tenho dinheiro para comprar o Paulinho, eu não poderia ter comprado. Essas situações que a gente está trazendo não são parcelamentos apenas de compra, porque todos os clubes, naturalmente, eles parcelam a aquisição dos jogadores. Foram parcelamentos que o Vasco não pagou as parcelas, o Vasco foi acionado na FIFA, o Vasco já perdeu na FIFA, então está comprovado o débito, e ou o Vasco paga, ou o Vasco tem um transfer ban. Porque tem situações que às vezes a gente pode contratar um jogador, por exemplo, uma conta fácil. Contratou o jogador por R$1 milhão. Você paga ele em 4 parcelas de 250 mil em cada semestre. Digamos, a gente pagou 2 parcelas agora, ano que vem a gente faz o complemento de outras parcelas, isso você dividiu, mas você está honrando esse compromisso. Esses compromissos que a gente está sinalizando são compromissos que não foram honrados, o Vasco foi processado, o Vasco perdeu na FIFA e não tem mais como recorrer. Para vocês terem dimensão de desde quando esses atrasos vinham acontecendo e que impacta na janela de transferência. E que eles sabiam, porque desde 2022 que eles tinham uma dívida muito maior do que a receita, que eles já estavam falidos e mesmo assim eles fizeram tudo que eles fizeram. E ninguém aqui está reclamando, nem dando desculpa. Eu só estou pontuando para vocês, até para construir melhor o conteúdo para vocês aí nos debates. Se tiver algum crime, se alguém cometeu algum crime, tem que pagar por ele. Se ninguém cometeu, ótimo. Ótimo. Que fique claro isso, ninguém está acusando ninguém. Existe um comitê de investigação. As pessoas vão ser investigadas.
Ponto. Não fizeram nada? É o que eu espero, que não tenham feito nada de errado. Se fizeram, tem que pagar por isso. Torcedor vascaíno, vocês viram aí realmente algo muito sério esse depoimento do Matos, muito sério. O que Pedrinho vem sempre tentando esclarecer nas entrevistas coletivas. A gente não pode esquecer o que foi feito no Vasco. Eu sei que esse discurso é muito chato, mas é a grande realidade. As pessoas que estiveram envolvidas nisso têm que ser culpadas sim. E não é normal, gente. Não é nem um pouquinho normal. Antes de prosseguir um vídeo, um recado rapidinho aqui para vocês. Sabe de quem? Da GoCase. A GoCase, para quem não sabe, para quem não acompanha o nosso canal, para quem acompanha já sabe, é a mais nova parceira do canal do Gigante Vasco. A GoCase estará sempre estampada aqui nos nossos vídeos. Tudo isso daqui que tá aparecendo, ó, é da GoCase. Eu posso até colocar o meu celular aqui, que vai ficar uma coisa linda também. Porque a GoCase, ela faz capinha de celular. A GoCase, ela faz garrafa térmica. A GoCase, ela faz copo térmico. Olha, a GoCase é simplesmente espetacular. E tá presente todo o meu dia a dia. Pra você que me segue lá no Instagram, vai saber muito bem o que eu tô falando. Porque eu malho, tô com a garrafa da GoCase. Eu malho, tô com o meu celular, tô com a GoCase. Eu vou pra praia, levo a GoCase. Eu vou pra igreja, que eu frequento igreja, eu levo a GoCase. Vou pra uma festa, eu levo a garrafa da GoCase. Então assim, a GoCase tá presente em todo o meu dia a dia. E por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês, é claro, também consumirem os produtos da GoCase, porque são simplesmente excepcionais. E um aviso, nesse momento nós estamos na semana da Go Black. Semana da Go Black é uma semana cheia de descontos importantes, onde, por exemplo, você consegue garantir essa garrafa pelo valor de R$ 161. Ela sai do valor de 169 para um valor a partir de 161. Você consegue garantir comprando uma capinha da GoCase, você leva 2, comprando 2, você leva 4, comprando 4, você leva 8. Então assim, tá cheio de promoção muito legal nessa semana da Go Black. E você, usando o meu código GOLGIGANTE, consegue ganhar ainda mais desconto, um desconto especial que a rapaziada da GoCase deu aqui para o nosso canal. Então, corre lá, link na descrição, link no comentário fixado, garanta os seus produtos da GoCase com o nosso código de desconto GOLGIGANTE, não esqueçam do código e vai dar uma conferida nas promoções. E amanhã, dia 29, vai ser o dia da Go Black, que é o dia especial, então amanhã a gente no Acorda Vascão, no Fala Gigante, vai estar trazendo todas as promoções aqui a vocês, excepcionais. Fiquem ligados, dia 29, guarde, separe o seu cartãozinho, separe o seu dinheiro para comprar um produto da GoCase e a garantir, inclusive, para o Natal. Fechado? Vamos prosseguir aqui, então, com o vídeo. Quero continuar aqui esse Fala Gigante falando sobre a questão do Felipe. Volto a repetir, consumo produtos da GoCase. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, Felipe hoje é o mais novo técnico do Vasco. E muitas mudanças elas vão acontecer. Na Acorda Vasco a gente já trouxe aqui, né, a situação envolvendo hoje o Alex Teixeira, que é um atleta que internamente já vem chamando a atenção há algum tempinho. Informações é que ele nunca teve tão bem condicionado, mas não vinha recebendo espaços com o técnico Rafael Paiva e deve receber sim espaço agora nessas próximas 3 rodadas de Brasileiro, sob o comando do Felipe. E um outro nome também que deve ganhar mais espaço agora é o Souza. Informações é que sob o comando do Rafael Paiva, o Souza estava se sentindo muito incomodado com a falta de oportunidade. Segundo informações do próprio canal Atenção Vascaínos, o Souza ele vinha treinando muito bem, mas não vinha tendo oportunidade no time do Paiva. A expulsão que ele acabou sofrendo contra o Juventude, na opinião do próprio Souza, acabou causando um pouco de antipatia por parte da comissão técnica. E o próprio jogador sentiu muito isso, e ele acredita que isso acabou atrapalhando, né, o desenvolvimento dele dentro do elenco do Vasco da Gama. O volante treina bem, o volante está em boa condição física, e nesse momento, a informação é que o Souza não vem treinando mais até como volante, tá? Mesmo sendo volante de origem, o Souza vem sendo testado como zagueiro, e pode aparecer nessa posição nessas próximas partidas como um defensor sobre o comando do Felipe. Essa é a expectativa. Então nomes como Souza, como Alex Teixeira, como Esforza, que não vinham sendo aproveitados pelo técnico Rafael Paiva, o próprio Leandrinho, Luiz Gustavo, Ryan, deve aparecer com mais frequência no time do Felipe Maestro. E eu espero que dê certo. Porque internamente a gente só tem coisas boas sendo ouvidas por parte do trabalho do Felipe nesse início, né?
próprio Dimitri Payet, de acordo com informações, e também alguns outros atletas, estão entusiasmados com os primeiros treinos de Felipe no comando do Vasco da Gama dentro do CT Moacir Barbosa. Hoje foi o terceiro dia, né, de atividade do Felipe Maestro e a expectativa, sim, é que sábado o Vasco faça uma grande partida em São Januário contra o Atlético Goianiense. Tá todo mundo muito entusiasmado, muito feliz, né, com esse novo momento do Vasco da Gama, e eu espero que dê certo, e acho que vai dar, inclusive, muito certo. O Felipe é um treinador com pouca rodagem, com passagem por apenas times pequenos nesse momento, mas que com toda certeza tem muita coisa boa a entregar ao Vasco da Gama, né? Por exemplo, no treino de hoje, olha aí a imagem que está aparecendo a vocês. Bruno Lopes apareceu novamente no time, apareceu novamente no treino junto com o profissional. A expectativa é que o Bruno Lopes ganhe cada vez mais espaço dentro do CT Moacir Barbosa. Caso do Paulinho também, que deve pelo menos aparecer em um desses próximos 3 jogos, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Então, assim, é o Felipe aos pouquinhos dando uma cara nova a esse elenco do Vasco da Gama que vinha tão parado sob o comando do técnico Rafael Paiva. Tá empolgado, torcedor? Deixa a sua opinião nos comentários. O Payet tá empolgado. A gente vai falar sobre isso mais no Boa Noite Gigante, mas talvez Payet e Coutinho possa até surgir aí no time do Felipe. Para quem acompanhou o Vasco lá em 2012, onde Felipe e Juninho, o discurso era que não poderiam jogar juntos, e ambos insistiam que podiam jogar juntos, agora a bola da vez é Payet e Coutinho podem jogar juntos? Na minha opinião, jogador ruim é que não pode jogar junto. Jogador bom, sempre tem que estar no mesmo time. Mas deixe sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Deixe a sua opinião aí sobre o que você achou do vídeo. Volto a repetir, ó. Golcase. Consuma os produtos da Golcase. Pelo menos corre. Aperte o link. Sem compromisso. Vá lá ver o que você acha. Se gostou, use o código GOLGIGANTE. Fechado? Se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.